Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, hashtag Dia de Inter. O Internacional joga contra o Flamengo. Você participa pelo WhatsApp 992241220. Tem o Grêmio amanhã contra o Santos. Nós vamos debater isso e muito mais aqui no Donos da Bola. Nossa bancada, Osíris Marins, seja bem-vindo. Boa tarde mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. Noite para o Internacional decidir o que quer do Brasileirão na ponta de cima, né? Simon Bianchini, primeiro destaque. Fala, Caco, boa tarde. Boa tarde. A tia Osíris, um prazer estar dividindo a bancada com o Osíris. E o detalhe é o seguinte, hoje tudo conspira a favor para o Inter chegar à liderança do Brasileirão. Só tem que vencer, eu tenho certeza. São Paulo perde o jogo hoje. Tu aposta em quem hoje para ser destaque no Internacional dentro do estádio Beira-Rio com a força da torcida, Osíris? Com a força da torcida, a hora mais uma vez de Nico Lopes. O Inter já não faz gol há 2 jogos, mas tem um handicap excelente, que são esses 7 jogos sem tomar gol aí e as vitórias encarreiradas, né? Mas o Inter tem que ter variação de ataque com o Nico Lopes. Não pode ficar preso naquela jogada do Patrick que já está manjada, né? O Grêmio vai fazer o seu jogo, Simon, tu espera o Grêmio, de certa forma, preocupado com o Gabigol, porque tem alguns desfalques, o fato de não ter o Kahneman e o Everton? Eu acho que não ter o Kahneman talvez seja o pior desfalque possível para o Grêmio. Lá na frente, o Alisson tem entrado bem, apesar do Everton ser um dos principais jogadores no futebol brasileiro. Acho que o Grêmio tem que jogar o seu jogo, mas vai ser um time quase misto, com 5, 6 desfalques, por conta de alguns problemas, sejam de lesão ou até mesmo de suspensão ou das convocações, né? Legal. Daqui a pouco o Internacional recebe o Flamengo de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. Não tem essa de tabela, não tem essa de posição na tabela. Acho que o Campeonato Brasileiro em si é difícil. E acho que aproveitar o momento é bom, sim. Todo mundo ajudando, todo mundo marcando, tem saído para jogar também bem. Acho que temos uma identidade bem definida nisso. E é aproveitar o momento e buscar os 3 pontos dentro de casa. O chamado fator local tem feito a diferença a favor do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. O Beira-Rio pode empurrar o time contra o Flamengo para chegar à liderança ainda nesta rodada. Fechado no Beira-Rio, só o último treino antes de enfrentar o Flamengo, porque o momento é totalmente aberto. São 7 jogos de uma dupla invencibilidade. A primeira, sem perder. A segunda, de não sofrer gols. Trabalho do grupo todo, trabalho da diretoria, da comissão. Acho que a defesa ela começa no ataque, né, como a gente sempre tem dito, e os atacantes são os que mais defendem. E para chegar à liderança não basta apenas vencer aqui no Beira-Rio. É preciso também torcer para uma derrota do São Paulo em Minas contra o Atlético Mineiro. Não tem essa de tabela, não tem essa de posição na tabela. Acho que o Campeonato Brasileiro em si é difícil. E acho que aproveitar o momento é bom, sim. Um retrospecto joga a favor, o fator local. Como mandante, o clube tem a segunda melhor campanha, com 80% de aproveitamento, perdendo apenas para o líder São Paulo. Ambos estão invictos jogando em casa. Isso se deve muito à torcida também, porque querendo ou não ajuda a gente e atrapalha o adversário ali na hora desse abafa final. Então, com certeza a gente tem que aproveitar o fator casa. O torcedor se movimenta para melhorar a condição do Inter no campeonato. São aguardados mais de 35 mil contra o Flamengo. Lotada, isso daí já diz tudo aí, né? Temos confiante agora com as contratações que vieram. Vai dar. Vai ser um grande jogo, né? Mas tô confiante. O time tá embalado, né, cara? Mesmo que não chegue à ponta do campeonato nesta quarta-feira, oportunidades não vão faltar. O caminho está traçado. Agora é chegar e aproveitar. É certeza de casa cheia hoje no Beira-Rio, o Internacional empurrando o Internacional contra o Flamengo e teve isso contra o Palmeiras, mas acabou não dando tão certo, empatou. Mas eu queria mais números agora, vamos lá no nosso controle com o Paulo Pires, a respeito dessa campanha, Paulinho, do Internacional dentro de casa, que ela é muito boa e positiva, os números são a favor do Inter, Paulinho. Com certeza, um abraço pessoal. Um abraço. Só para ter uma ideia, o Inter tem, como destacou o Simon na matéria,
80% de aproveitamento dentro de casa no Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro. Só é inferior à campanha do Inter, a do São Paulo, que é o líder. O São Paulo tem 81, quase 82% de aproveitamento, o Inter tem 80%. 10 jogos do Inter no Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro, são 7 vitórias e 3 empates. O Inter empatou com o Cruzeiro, com o Sport Recife e agora recentemente com o Palmeiras. E tem outras 7 vitórias. Somou 24 pontos o Internacional nos 30 que disputou até agora no Campeonato Brasileiro. E outro dado importante, o Inter tem, dentro de casa, a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Até hoje, em 10 jogos, dentro do Beira-Rio, foram apenas 2 gols sofridos, Caco. Legal, Paulinho. Isso faz a diferença, né? Dentro de casa, a defesa está funcionando, dá uma segurança, Osíris, porque aí tem que só buscar o gol. A retaguarda está funcionando. Isso é importante. Defesa ajustada, time compactado, mas o Internacional e principalmente a torcida que empurra o time, a torcida tem que ter um pouco de paciência hoje. É um jogo de xadrez. O Flamengo vem desfalcado? Vem, mas ele tem repertório, ele tem elenco, tem o William Arão, tem o Everton Ribeiro, tem outros que vão entrar, tem o Dourado na frente, o Dourado deles, não o nosso. Vitinho também, né? Que não encaixou ainda, mas sabe como é que é a lei do ex, né? Então a torcida tem que ter calma, paciência, é um jogo de xadrez e o Internacional, eu vou bater nessa tecla, tem que mostrar a variação de ataque. Porque a jogada com o Patrick está muito marcada, o Palmeiras marcou, no último jogo também foi marcada. O Inter tem que ter uma alternativa a mais para o Damião ou para o Uruguai. Jonathan Alves. Alves. Eu acredito, Simon, que o Damião é a melhor opção, mas a questão é o ritmo. Porque o Damião geralmente puxa muito a marcação, bem mais do que o Jonathan Alves. Segura a zaga, né? E aí abre espaço para os outros que vêm de trás, né? Eu concordo com o que vocês dois disseram. Eu começaria o jogo com o Damião, mas entendo a justificativa que ele necessite de mais um pouco de ritmo de jogo. Ele vem de muitas paradas, ele não jogava há um mês, voltou contra o Cruzeiro. O Jonathan Alves, querendo ou não, encaixou de certa forma muito bem nessa formatação que o Odair ajustou. Ele luta, ele se entrega, às vezes falta um pouco de qualidade, mas ele tem o faro do gol, já fez 2 gols com a camisa do Internacional. É a dúvida, o grande mistério por parte do Inter. O Moledo volta à zaga e ali no comando de ataque. Jonathan Alves ou Leandro Damião. Eu optaria pelo Damião, mas entendo as justificativas de começar o Jonathan Alves. Pois é, a gente vai saber mais então, direto da concentração do Internacional, onde está o Marcelo Salzano. Salzano, o Inter está definido, é essa dúvida mesmo no ataque? Boa tarde, Salzano. Tudo bem, Caco? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui da concentração do Internacional no bairro Higienópolis, um clima de muita tranquilidade. O jogo logo mais contra o Flamengo, às 9h45 da noite, no estádio Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann vai ter o retorno do zagueiro Rodrigo Moledo, ele que cumpriu suspensão no empate em 0-0 contra o Cruzeiro, retorna naturalmente à zaga ao lado do Cuesta. O Emerson Santos retorna para o banco de reservas. A única dúvida, como você disse, está no ataque, entre o Jonathan Alves e o Leandro Damião. Agora, conversando daqui e dali, informações de bastidores, eu acredito que o Jonathan Alves vai começar a partida, até porque o Leandro Damião ainda necessita de um maior ritmo de jogo. O Internacional que vai ter hoje 4 jogadores pendurados, com 2 cartões amarelos, 2 titulares, o Iago e o Edenilson, e 2 reservas, o Rossi e também o Brenner. E é justamente sobre isso que está falando Edenilson, sobre o fato de entrar pendurado com 2 cartões amarelos neste jogo contra o Flamengo. Se ele levar o terceiro, ele está fora do Clássico Grenal de domingo. Fala Edenilson. Acho que ele joga normal, acho que independente de... lógico que ninguém quer ficar de fora de um clássico, né? Acho que coisa que se pode evitar, de repente, uma reclamação boba com o árbitro, uma discussão, mas acredito que no quesito de fazer faltas ou não, isso depende muito do momento do jogo. Não vou evitar de fazer uma falta para ajudar a defender a minha equipe, mas acho que a questão das reclamações e de discussões bobas, isso sim, a gente tem que controlar. O Internacional, se vencer o jogo contra o Flamengo logo mais no Beira-Rio e o São Paulo perder para o Atlético Mineiro, vai terminar a rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Já o seu adversário, o Flamengo, chega bastante pressionado após a derrota no Maracanã domingo para o Ceará por 1-0, e o técnico Maurício Barbieri vai ter alguns desfalques importantes. O Diego suspenso está fora, o Lucas Paquetá,
o Trauco e também o Cuejar, nas suas respectivas seleções, também serão desfalques, e o Hever, por uma cláusula contratual, sequer viajou aqui para Porto Alegre. Se o Flamengo colocasse o Hever em campo, Caco, teria que pagar ao Inter R$1 milhão por causa da sua cláusula contratual. E Maurício Barbieri está falando e da estratégia do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Internacional no Beira-Rio. O Inter é uma equipe, como eu disse, que tem adotado uma postura um pouco mais reativa, então não seria surpresa se eles cedessem espaço ao Flamengo, e se eles cederem espaço a gente tem que ser capaz de circular a bola e encontrar os espaços para fazer o gol. Se eles adotarem uma postura de pressionarem mais e fizerem com que a gente recue, a gente tem que ser capaz de suportar essa pressão e explorar os espaços que vão surgir nas costas, né, da defesa deles, enfim. Então, acho que a gente tem que estar preparado para todas as situações. É difícil eu te responder exatamente o que vai acontecer, porque depende da postura do rival, e a gente vai se preparar e vai estar preparado para todas as situações. Este o técnico Maurício Barbieri, o Internacional que sai da sua concentração aqui no bairro Higienópolis às 7h50 da noite e vai encontrar um Beira-Rio repleto de colorados nesta noite. Mais de 35 mil a expectativa. Um grande abraço, Caco. Valeu, grande abraço, Marcelo Salzano, Osíris Marins. Importante essa questão do Internacional, do que o Barbieri trouxe. O Internacional, ele costuma fazer isso. Mas dentro de casa hoje vai ser difícil de ser mais reativo. Ele vai propor o jogo, vai para cima, com a massa vai para cima do Flamengo, né? O Inter tem que propor o jogo, é o dono da casa, precisa da vitória, mas tem que ter uma coisa em mente. O Flamengo não joga esperando. Ele propõe o jogo, seus volantes atacam, vão para frente. Então, a postura do Flamengo é sempre de atacar. É diferente das outras equipes. O Flamengo vai atacar o Internacional, tem um contra-ataque rápido e o Internacional tem que estar acertado nisso. Dificilmente o Inter dá contra-ataque para o adversário. Ele tem uma boa postura, mas isso precisa ser anulado. O Flamengo não é um time que espera, ele ataca, ele é letal, tem um grande elenco, tem variantes no banco e tem repertório de ataque também. Não é porque tem os desfalques que vai jogar menos, não. O Flamengo tem camisa e vai impor um adversário muito forte no Internacional. A área técnica do Inter tem que fazer a diferença. O Odair precisa fazer a diferença hoje. Viu que o jogo está complicado? Tem que mexer. E o Inter tem outra coisa, né, Simon? Ele está pensando mesmo jogo a jogo, até pelo que o Edenilson falou. Não importa se tem uma falta, se eu receber o cartão, não está pensando no Grenal. Ele está pensando no jogo de hoje. Hoje é a decisão, depois vem outra. A partir da meia-noite é Grenal, pelo lado do Internacional. E tem um ponto interessante, a virada do Inter no Campeonato Brasileiro começou com uma derrota contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, 2-0. O Odair balançou, foi para o Clássico Grenal, empatou em 0-0, ganhou uma sobrevida. Depois de então, foram 18 jogos, o Inter teve muitas vitórias, apenas uma derrota que foi para o América Mineiro. Desde então tem essa nova série invicta de 7 partidas sem sofrer gol, sem saber o que é perder. Então o ponto de virada para o Inter foi o jogo contra o Flamengo. E o Inter não teve uma grande atuação lá no Rio de Janeiro. E acho que o Flamengo naturalmente vai dar os espaços que o Inter necessita. Também. O Flamengo não é um time de se fechar e acho que o Inter nisso aí vai crescer bastante no jogo. É por aí. Daqui a pouco tem o Grêmio na perseguição aos líderes também do Brasileirão. O pensamento do nosso grupo do Grêmio hoje é plenamente na equipe do Santos. A gente vem aí procurando se aproximar cada vez mais dos líderes do campeonato, para que a gente possa estar brigando até o fim aí pelo título, que é o nosso sonho, é o nosso foco, é esse. Cada rodada a gente procura buscar os pontos para que a gente permaneça sempre no G4, na pior das hipóteses, próximo dos líderes, para a gente continuar brigando. O Grêmio está bem no Brasileiro, a 6 pontos do líder São Paulo, com apenas uma derrota nos últimos 8 jogos. O tricolor está na briga pelo título, sim. O próximo desafio do time de Renato será amanhã à noite contra o Santos, na capital paulista. O homem já mandou o recado. Quem estiver bem vai jogar. Se esta é a regra, Bressan está bem e vai jogar no lugar de Kahneman, a serviço da seleção argentina. Procuro sempre como um desafio, na verdade, né? Eu acho que está provando para mim mesmo
que eu sempre posso estar melhorando, trabalhando no meu limite para eu estar crescendo. Crescendo está o Grêmio na tabela. É o quarto colocado com 40 pontos, com 6 a menos que o líder São Paulo, 3 a menos que o Inter. Domingo tem Grenal. O pensamento do nosso grupo do Grêmio hoje é plenamente na equipe do Santos. Então vamos falar do Santos, que tem Gabriel, o Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols. Um grande jogador, né? Um jogador que sabe fazer gols. Não dar espaços ao adversário é o caminho para sonhar mais alto. Cada rodada a gente procura buscar os pontos para que a gente permaneça sempre no G4, na pior das hipóteses, próximo dos líderes, para a gente continuar brigando. Esta aproximação passa com certeza pelo jogo contra o Santos. Um grande confronto. Confronto para colocar o time de Renato mais perto do São Paulo e também do Inter. Desculpa insistir, mas domingo tem Grenal. A gente não pensa em Grenal, não pensa na Libertadores agora. A gente pensa única e exclusivamente na equipe do Santos. Se o pensamento vai estar no Santos ou no Inter, não sabemos. Certo mesmo é que o foco do tricolor está em atingir o topo da tabela o mais breve possível. Daqui a pouco tem mais debate sobre o Grêmio que enfrenta a equipe do Santos. Mas agora é o seguinte, seu relacionamento caiu na rotina, meu amigo, mas que barbaridade, ativo para inovar. Não é mesmo, Rafael? Tudo bem? É isso mesmo, Caco, tudo certo. Rotina nada, né? E rotina combina com termina, combina com abrir para concorrência, né? Então para com isso, para isso não acontecer na sua vida 2, o ativo, o estimulante mais vendido no Brasil. Ele não vicia, age por vários dias no seu organismo. O telefone está aqui na tela, o recado é diário, 0800 601 0700. E este mês, para você aproveitar muito mais com a nossa promoção Mês das Tradições Ativo. Aproveitando esse mês agora de setembro, parcela baixinha, 45 dias para começar. Desse tamanho, cabe no bolso, 45 dias para tu começar a pagar. Então já vai conhecer, vai experimentar, já vai sentir o efeito, vai pagar só lá na frente. Entrega gratuita para todo o estado e tem ainda presente na compra. Liga e experimenta 0800 601 0700. Esse aqui é o ativo, cara. Legal, Rafael. Olha só, com ativo você fica mais feliz que Lambari de Sanga. 0800 601 0700. Liga aí. Vamos debater mais o Grêmio. Osíris Marins, o que esperar deste Grêmio que joga contra o Santos lá no Pacaembu? Não é na Vila Belmiro, já não tem aquela pressão toda da Vila, né? Mas tem um Gabigol jogando muito e o Grêmio não tem o Kahneman na zaga. O Grêmio já provou que com reservas consegue ter rendimento e vencer. O Pacaembu e Vila, olha, pode ser até que tenha mais torcedores do Pacaembu do que na Vila. Na Vila o Santos não lota, no Pacaembu tem lotado. Mas a pressão da Vila é diferente. Sim, a pressão da Vila é bem diferente. Agora, o Santos vem num crescente, o Cuca vem acertando a equipe, mas se defende mal. E o Grêmio se aproveita bem disso, desse processo todo. O Grêmio está a 6 pontos do líder, gente. E o Grêmio pode se dar um salto na tabela daqui a pouco mais, né? Então tem que pensar bem nisso. O Grêmio tem reservas, mas já provou que tem desempenho e o Renato sabe montar uma equipe mesmo com reservas, né? É um dos grandes técnicos do brasileiro, o Renato. Já tem o substituto do Everton e do Kahneman? Ainda oficialmente não, viu, Caco? Mas é um time misto amanhã que vai enfrentar, mas também por algumas situações. Kahneman e o Everton nas suas respectivas seleções, o Cortez está suspenso, o Léo Moura e o Jael devem ser preservados e o Maicon tem uma lesão na coxa esquerda. Com isso, já falei, 6 atletas que estão fora. Provável time com Groy, Leonardo Gomes, Bressan e o Jeromel, na esquerda o Marcelo Oliveira. Meio campo com Cícero e o Tassiano, na ponta direita Ramiro, Luan e também o Alisson e na frente o André. O Michel vai jogar hoje pela Copa Vianney e Carlet para ganhar ritmo de jogo e ficar à disposição para o Clássico Grenal. O Grêmio me parece que está pensando bem mais no Grenal, claro que ele está pensando no Santos, mas se preparando mais pro Grenal do que o próprio Internacional. Eu queria voltar lá no nosso controle com o Paulo Pires para saber da campanha do Grêmio fora de casa. Paulinho. Que é boa, sim. Tem 50% de aproveitamento do Grêmio na temporada do Brasileiro fora de casa aí. 10 jogos disputados, em 30 pontos disputados, conquistou 15. Então, exatamente 50% de aproveitamento. Só é inferior às campanhas do Inter, que tem 52% fora de casa, e do São Paulo, que é o líder, que tem 57%. A campanha do Grêmio fora de casa, em 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Se o Inter tem a defesa menos vazada dentro de casa, apenas 2 gols sofreu o Inter no Beira-Rio, o Grêmio tem a defesa menos vazada fora de casa, fora do
do Rio Grande, longe do estádio da Arena do Grêmio, o Tricolor só sofreu 6 gols nestas 10 rodadas, portanto o Grêmio tem a defesa menos vazada também fora de casa. E o Grêmio tem a melhor defesa de toda a competição, exatamente, no geral. No geral. Tem, dentro de casa, a melhor campanha é do Inter de defesa, que só sofreu 2 gols até agora. O Grêmio, a melhor campanha fora de casa, com apenas 6 gols sofridos. Mas na soma total, computando gols sofridos em casa e fora, aí a campanha melhor é a do Grêmio fora de casa e também no geral. Esse é o nosso time do Donos da Bola ali, o Vanderlei, o Pedro, né, a Paula, a Luana tá lá e as mãos aqui do Carrão, aqui, ó, fazendo o nosso áudio, a Rebeca Rosa, que hoje está no jogo, não está aparecendo aí. Simon, o que esperar desse Grêmio defensivo, retrancado, porque tem essa campanha? Não, né? O Grêmio é um time que propõe jogo, né? O Renato sempre diz, meu time joga da mesma forma, e realmente o Grêmio é muito difícil, a não ser do jogo contra o Real Madrid, quando o Grêmio ano passado ficou só na defesa, o Grêmio sempre tenta impor o seu jogo. Eventualmente vai enfrentar um adversário que saiba jogar, como foi contra o Flamengo, mas o Grêmio sempre tem a mesma perspectiva de partida. O Muricy Ramalho, numa entrevista à Rádio Bandeirantes nesse final de semana, reconheceu que o Grêmio joga o mais vistoso e o melhor futebol do país. Quando tem o time titular todo, mas tem que levar em consideração esses números do Grêmio todo. O Grêmio jogou muito com reserva, né? Mesmo fora de casa. Isso valoriza ainda mais o handicap do Tricolor. Eu ia falar porque sobre isso distorce um pouco, né? Se ele tem os titulares, então, ele estaria muito melhor. Essa é a questão, né? E o Grêmio está de olho no Grenal, está um pouco abandonando o jogo de amanhã. O jogo de amanhã é importante. Eu sempre gosto de dizer, todos os jogos são 3 pontos na luta pelo título. Falar em Grenal, tem o árbitro do Grenal, quem é, Simon? Tem, é o carioca de 43 anos, Péricles Bassols Cortez. Ele é carioca, mas ele apita pela Federação Pernambucana de Futebol. Ele foi definido como árbitro do Grenal desse final de semana, o Clássico 417. Uma curiosidade, ele foi o primeiro árbitro de vídeo no Brasil, numa final do Campeonato Pernambucano no ano passado. E ele já apitou um jogo do Inter, uma vitória de virada no Beira-Rio sobre o Corinthians, 2-1, e 2 jogos do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Esse será o apitador do Clássico 417. Não tem muito o que falar, me parece ser um árbitro de boa qualidade para o Grenal. É, um árbitro regular, naquele jogo do Corinthians não teve árbitro a gente problema. Comenta depois do jogo ou durante, né? Aí sim, pode ser o melhor árbitro do mundo, mas se comete erro, todo mundo vai ficar falando. O árbitro tem que ser discreto, né? Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Que além de convocar alguns novatos para os amistosos dos Estados Unidos, o técnico Tite também chamou algumas promessas para os treinos da seleção, tendo uma gurizada lá com a seleção principal. E uma dessas promessas é o atacante TT do Grêmio, que mandou um recado pra gente, direto de New Jersey. Vamos dar uma ouvida aí. Fala aí, galera do Dono da Bola, beleza? Aqui quem tá falando é o Furacão TT. Tô passando aqui para dizer que é uma realização de um sonho, né? Tá vestindo a camisa da seleção brasileira principal. É algo muito importante, algo proporcionado por Deus, porque se não fosse Deus, nada disso teria acontecido. Graças a Deus que eu tomei a escolha certa, e depois que eu tomei a escolha certa, tudo mudou na minha vida. Tô muito feliz, queria agradecer aos meus amigos, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, porque sem elas nada disso seria possível também. E dizer que a base do Grêmio é uma referência mundial, né? Porque já revelou vários grandes jogadores. Então eu estou muito feliz e espero vivenciar isso mais vezes. Um abraço aí, galera, tamo junto. Um abraço pro TT. Quem é o TT, Simon Bianchini? 18 anos, multa superior a 400 milhões de reais para tirá-lo do Grêmio. Conversei com ele antes do embarque na concentração no último sábado. Ele foi conversar com o capitão Maicon para ver experiências, como ele poderia absorver melhor essa situação. E ele, nessa entrevista que ele concedeu para a gente na Rádio Bandeirantes, disse que se inspira em Pelé. Inclusive joga calção com a camisa para dentro do calção, inspirado no craque. Palpite para o jogo hoje, Osíris, Internacional e Flamengo. 2-1 Internacional, gols do Nico Lopes e do Damião. É jogo para definir futuro no campeonato. Tem palpite, Simon? 1-0 Inter é goleado. Eu acredito que 3-1 para o Internacional. Vai ser um grande jogo de muitos gols e muita tensão. Na sequência, a gente tem aí a propaganda eleitoral gratuita e logo mais a 1h25 o nosso Band Mulher com a Regina Lima. Boa tarde para todos e até amanhã com esse jogão de bola e também informações do Grêmio que enfrenta o Santos. Tchau!